Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Michael e serei seu professor aqui no YouTube. E o tema da nossa videoaula é evolução química e panspermia. As informações que eu vou passar para vocês é algo especulativo, como assim? Eu acho que foi assim. É 100% comprovado? Não. Para ser 100% comprovado, eu teria que ter uma máquina no tempo, viajar no tempo e ver realmente como aconteceu a origem da vida. Como nós não temos uma máquina no tempo, há apenas hipóteses, no qual a evolução química e a panspermia tentam explicar a origem dos seres vivos. Temos uma outra hipótese que é o criacionismo. Já o criacionismo, gente, é algo mais religioso. A origem da vida é baseada em um ser divino. O criacionismo eu não vou comentar de forma aprofundada nesta videoaula, pois o foco dessa videoaula é a evolução química e a panspermia. Antes de comentar sobre essas duas hipóteses, vocês precisam saber como era a Terra há 4,2 bilhões de anos atrás. A Terra era um ambiente hostil. A Terra era bombardeada por vários asteroides, vários meteoritos. E boa parte da água e do carbono daquela época foi graças à queda desses meteoritos. E a Terra também ela era muito quente, então o meteorito caía, trazendo a água evaporava, se acumulava na atmosfera, depois precipitava, isso mesmo, caía em forma de chuva. Isso era um ciclo. De novo, a água esquentava, evaporava, depois caía em forma de chuva. Após 500 milhões de anos, a Terra começou a esfriar. E neste momento começou a formar os lagos. E há 3,5 bilhões de anos atrás que surgiu os primeiros seres vivos. Pronto, eu creio que vocês entenderam mais ou menos como era a Terra há muito tempo atrás. Agora vamos entender o que é a panspermia. Panspermia é uma hipótese que diz que os seres vivos não surgiu na Terra. Ela diz que os seres vivos ele veio de outro planeta e veio parar na Terra graças aos meteoritos, no qual dentro desses meteoritos vai ter ou as substâncias necessárias para que haja vida ou a própria bactéria já formada. É uma hipótese bem interessante, mas não é uma hipótese muito cobrada nas provas. A hipótese que mais cai nas provas é a evolução química. Essa evolução química foi dita pela primeira vez pelo Thomas Huxley. Ele disse que inicialmente as substâncias elas eram simples e foi evoluindo até se transformar em um ser vivo. Porém, ele não deu muitas informações como que ocorria o processo. E essas ideias foram retomadas em 1920 pelo pesquisador Haldane e pelo pesquisador Oparin. Só que ambos trabalhavam de maneira individual, só que ambos chegaram ao mesmo resultado. Não só ele, vários outros cientistas contribuíram com a hipótese, no qual a evolução química é dividida em 4 partes. Primeira parte, temos aí os compostos inorgânicos. Esses compostos inorgânicos, eles vão se transformar em compostos orgânicos simples. Mas como que eles vão se transformar? É meio sem sentido falar assim, né? Eles vão se transformar por causa da energia que eles vão receber. Como assim? Naquela época tinha muitos raios, tinha muita radiação ultravioleta. Então essa radiação ultravioleta e esses raios acabavam modificando os compostos inorgânicos. E esses compostos inorgânicos modificados, quando eles iam se reajustar, se organizar,
acabavam se organizando de maneira diferente, formando aminoácido, açúcar e bases nitrogenadas. E esses compostos, eles ficam boiando nos lagos existentes daquela época. E essa água que tem esses compostos ganha um nome. Nós chamamos de sopa primitiva. Nada mais é do que a água com os compostos orgânicos simples. E esses compostos orgânicos simples, eles vão parar normalmente no solo, um solo que naquela época era muito quente. E esse calor ajudou a transformar esses compostos orgânicos simples em compostos orgânicos mais complexos, como proteína, como lipídio e diversos outros compostos orgânicos. E quando ocorre essa transformação em composto orgânico mais complexo, nós estamos na segunda etapa da evolução química. Já a terceira é o seguinte: os compostos, para que se torne um ser vivo, ele tem que criar uma proteção. A proteína que está ali boiando, ela não pode ficar dessa maneira. Ela tem que criar uma proteção. E essa proteção, inicialmente, é a base de água. Quando eu pego a proteína e em volta coloco água, essa estrutura, que ainda não é um ser vivo, é chamado de coacervado, que nada mais é do que água mais proteína ou qualquer outro composto orgânico. Essas ideias de coacervado foi dita pelo pesquisador Oparin. Agora vamos para a parte mais complexa, que é esse coacervado ganhar a capacidade de se dividir. Com essa capacidade, essa estrutura, que era apenas um aglomerado de compostos orgânicos e água, agora se torna um ser vivo. Um ser que tem metabolismo próprio e consegue se dividir, consegue se reproduzir. Beleza, o Oparin e o Haldane fez uma grande contribuição para a ciência, com certeza. Ele disse praticamente o passo a passo para montar um ser vivo. Em 1953, um cientista conhecido como Milley, com auxílio do seu professor Urey, montou um experimento para testar as ideias de Oparin e Haldane. Tudo? Não, uma parte daquilo que eles disseram. Esse aparelho é formado por vários tubos de vidro e balões, no qual, no primeiro balão, ele colocava água e esquentava essa água. Essa água está imitando os oceanos da Terra primitiva, que é o oceano super quente. Após esquentar, a água se transformava em vapor e passava pelo tubo. E uma parte do tubo era colocado alguns gases. Acreditava-se que naquela época a atmosfera primitiva era formada de metano, hidrogênio e amônia. Então era colocado esses gases no tubo. Depois de colocar esses gases no tubo, tanto o vapor de água quanto os gases ia para o próximo balão. Nesse próximo balão ia ter uns eletrodos e esses eletrodos iam soltar faíscas. Essas faíscas estão simulando os possíveis raios da Terra primitiva. Tanto os gases quanto o vapor de água era atingido por essas faíscas. Depois de ser atingido por essas faíscas, tanto o gás quanto o vapor de água ia passar pelo tubo, como vocês podem ver nessa imagem. O próximo passo é esfriar. Esfriando, eu vou transformar o que eu produzi em líquido. Eu vou condensar. Após condensar, isso que eu acabei de formar vai ficar em um compartimento, como vocês podem ver nessa imagem. E esse compartimento é como se fossem os lagos e os rios da Terra primitiva. Após essa etapa, repetia novamente o processo por diversas vezes durante mais ou menos uma semana. Depois de uma semana, o cientista Milley e seu professor Urey desligou a máquina e foi analisar tanto o balão que tinha os eletrodos, onde tinha os gases
e o vapor de água, quanto o compartimento aonde simulava os rios e os lagos. Analisando o compartimento aonde simulava os rios e os lagos, percebeu nesse compartimento que ocorreu a formação de vários compostos orgânicos, como aminoácido, ácido graxo, ureia. E não só isso, na parte gasosa ocorreu a formação de dióxido de carbono, monóxido de carbono e nitrogênio. Esse experimento conseguiu provar que uma substância inorgânica pode sim ser transformado em uma substância orgânica. Experimento muito interessante. Porém, estudos recentes mostrou que a Terra provavelmente não tinha os gases que o Miller utilizou em abundância na atmosfera. Esses estudos afirmaram que a atmosfera da Terra, de um planeta rochoso, não é tão redutor como Miller disse. Em outras palavras, na atmosfera da Terra tinha muito hidrogênio. Isso o Miller acertou, mas não da forma que ele colocou no experimento. Esse hidrogênio vai estar associado com outras substâncias. Então, para os cientistas atuais, provavelmente a atmosfera da Terra tinha uma abundância de metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono e nitrogênio. Com essa composição, a atmosfera ela fica neutra, tornando quase impossível a transformação de uma matéria inorgânica dessas substâncias em uma matéria orgânica. Porém, estudos recentes mostrou que é sim possível transformar esses gases em matéria orgânica. É mais complexo, necessita de mais energia, mas pode acontecer. Os cientistas que defendem a evolução química diz que provavelmente a vida se formou perto dos vulcões, porque o vulcão, quando ele entra em erupção, ele vai sim liberar amônia, nitrogênio, metano. Perto dos vulcões tinha os gases que o Miller utilizou no seu experimento. Então, Miller não estava totalmente equivocado. Ah, professor, mas só que tem poucos vulcões? Não. Lá na Terra primitiva, tinha mais vulcões ativos do que nós temos nos tempos atuais. Ah, e se não for nenhum gás que eu comentei? Gente, houve diversos experimentos com diversos gases e boa parte deles mostrou que é sim possível criar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. E depois de criar esses compostos orgânicos, qual é a próxima etapa? Eu já comentei, é a formação dos coacervados, que seria uma aglomeração de compostos orgânicos e em volta desses compostos uma película de água. Agora, como que esse coacervado conseguiu ganhar a habilidade de se multiplicar e adquirir metabolismo, isso a ciência não sabe ainda responder. Mas quem sabe no futuro nós não temos a resposta para essa pergunta. Professor, eu entendi a panspermia, eu entendi a evolução química. Então, elas são antagônicas? Elas são, então, uma contrária à outra? Não. A nova panspermia diz que não importa de onde surgiu a vida, se surgiu na Terra, se surgiu em Marte, se surgiu em outro planeta, não importa. Ocorreu a evolução química. Então observe, mesmo a panspermia não acreditando que a vida surgiu na Terra, ela acredita sim que a vida surgiu a partir de uma evolução química, porém em outro planeta. Espero que vocês tenham entendido este conteúdo. Se você gostou, se você ficou com dúvida, deixe aqui no comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque isso vai fazer com que eu produza mais conteúdo de forma gratuita. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!